Buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos una vez más en una nueva edición de los free webinars de HCN World. Y en esta oportunidad vamos a compartir una hora extraordinaria llena de aprendizajes junto a Sandra Martiñago desde Brasil. El webinar del día de hoy o de esta noche va a ser en portugués. Así que voy a tratar de hacer la bienvenida en portuñol. Vamos a hablar de engramas, cómo desactivar en creencias limitantes. Pero antes quiero conversarles sobre nuestra APP, la APP que HCN tiene para ti y está haciendo su lanzamiento esta semana. Así que no se la pueden perder. Ahí la tienen en pantalla y la pueden descargar desde cualquier smartphone o iPad o tableta, ¿ok? Tiene muchísimas funcionalidades. Pueden agendar sesiones con su cliente, con su coachee o mentee. También van a conseguir la información de todas las certificaciones que HCN tiene para ti a nivel internacional. También tiene una sección de noticias. Puedes contactar un coach o un mentor. También puedes buscar algún business partner que tiene representación de HCN en cualquier parte del mundo y nos puedes contactar a través de la misma. Así que este es un regalo que HCN tiene para todo este gran movimiento internacional y no te lo puedes perder. Así que ya desde hoy mismo puedes descargarlo en tu smartphone o en tu tableta. Y también quiero hablarles de nuestro congreso, que seguramente Sandra nos puede explicar muchísimo más al finalizar el webinar. Y ya estamos casi llegando a nuestro cuarto Congreso Internacional de Coaching y Mentoring, que este año se viste de samba y lo vamos a tener en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, durante los días 21 y 22 de octubre. El día 21 vamos a tener un workshop todo el día con David Clutterbuck, una de las principales figuras del mentoring a nivel mundial, escritor de más de 60 libros entre coaching y mentoring y desarrollo personal. Y el día 22 va a ser lleno de aprendizaje con importantes ponentes internacionales. Así que no te lo puedes perder. Y antes de iniciar, quiero hacerles unas breves preguntas. Y me gustaría conocer desde dónde se están conectando la noche de hoy. Vamos a tener un espacio especial para Brasil, el siguiente para otra ciudad de América del Sur, otra ciudad de América Central, otra ciudad de América del Norte o en cualquier país de Europa u Asia. Así que pueden contestar. Ya están contestando. Vamos a seguir dando 5 segundos para que contesten. Y cerramos el sondeo y compartimos los resultados. Un 40% se está conectando desde Brasil, un 40% desde otra ciudad de América del Sur y un 20% desde Europa. Bueno, así está englobado nuestro 100% de la noche de hoy. Sean todos bienvenidos. Estoy seguro que esta hora va a ser llena de muchísimo aprendizaje. Y finalmente me gustaría, si vos un coach certificado. Si son coaches certificados, pueden colocar sí o no. Ok, vamos a dar 5 segundos adicionales que están contestando aún. Cerramos sondeo y compartimos los resultados. Tenemos la audiencia dividida. La mitad, el 50% son coaches certificados y la otra mitad no son coaches. Así que los invito a todos a visitar la página web hcnworld.com y enterarse de todas las certificaciones que HCN tiene para ti. Ahora sí, no quiero quitarles más tiempo para empezar de lleno con este webinar del día de hoy y le voy a dar el acceso a Sandra Martiñago. Sandra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Felices de compartir una vez más contigo una nueva edición de los webinars. Te acaba de llegar un mensaje para compartir pantalla. Sí, creio que já está compartilhado ou não? Aún no. Está pensando ya va. Todavía no. Todavía não? Ahora sí, tenemos el Ah, logo del Instituto Nefesh. isso, então está bem. Bueno, antes de entonces darte completamente el pase, vamos a hablarles un poco de quién es Sandra. Sandra es psicóloga de profesión, es profesora internacional de HCN World, es coach formada por la Sociedad Brasilera de Coaching, tiene un posgrado en psiquiatría y adicciones,
Es creadora del curso Nefesh de Sistema Terapéutico SNT en Brasil y socia propietaria del Instituto Nefesh, núcleo especializado en formación empresarial y humanística en Brasil. Es certificada como coach ejecutivo, es practitioner y master practitioner en PNL, es coach de negocios certificada por la ICI de Alemania, tiene estudio en Generative Trans con Stephen Gilligan y es conferencista invitado a la Universidad Estadual de Maringá, Paraná, y Centro Universitario de Maringá, en Paraná. Ahora sí, Sandra. Ok. Uma bem-vinda a todos de língua espanhola e bem-vindo, né, os que são de língua portuguesa. Eu acho que eu estou tendo um problema aqui com minha tela. Acho que agora foi, né? Então, bem-vindo a todos. É um prazer muito grande estar com vocês nesse momento. E, mais uma vez, né, quero agradecer a Oven, a ATCN, por essa oportunidade de levar para os nossos alunos e para os nossos futuros alunos e para aqueles que já são coaches e aqueles que também ainda estão indo em direção a essa carreira, né? Muito obrigado por estarem aqui para ouvir esse momento, essa palestra, e espero que seja uma noite agradável para a gente. Gracias, obrigado. O que nós vamos ver, então, nessa palestra de hoje? Eu vou falar um pouco devagar para que nossos amigos espanhóis, de língua espanhola, consigam compreender o máximo possível. Vou falar uma breve introdução de que o mapa não é o território, o que são crenças e o que são engramas e como utilizar esses engramas para desativar as crenças, né? E as metamodalidades. E para que a gente entenda, então, como que a gente desativa a crença com os engramas, né? E o que são esses engramas? Né? É um nome novo para a gente falar de submodalidades, de metamodalidades. Então, para entender isso, eu preciso entender um pouco sobre esse pressuposto da programação neurolinguística, que é o mapa não é o território. O que significa isso? Quando a gente diz que o mapa não é o território, nós estamos dizendo que nós temos uma representação simbólica do território, uma representação simbólica na nossa mente daquilo que a gente vive, das experiências que a gente teve na vida. Então, embora muitas pessoas, ou uma família, ou uma empresa, ou um grupo de amigos vivam uma situação ao mesmo tempo, todas essas pessoas não armazenam a informação dessa vivência da mesma forma, igual, todos iguais. Cada um vai fazer esse armazenamento da informação de forma diferente. Então, quando você olha para isso, o que você vê primeiro? Você vê primeiro os números ou você vê primeiro as letras? As pessoas que estão mais voltadas, né, para o racional, eles vão ver os números primeiro, aqueles que usam mais o hemisfério direito do cérebro. E aqueles que estão voltados mais para o emocional vão ver primeiro as letras. Então, todos estão vendo a mesma coisa, mas estão dando uma prioridade para algo que é o seu sistema representacional de preferência, como ele armazena as coisas preferencialmente. Então, por exemplo, quando você olha para essa imagem, você vê essa imagem de lado ou você vê essa imagem de frente? Então, isso também está mostrando para você como você percebe o mundo.
né? Então, cada pessoa tem um jeito diferente. Aquele mundo que nós vemos, como nós perceptuamos as coisas, tem muito mais a ver com o que tem dentro do meu modelo mental do que a realidade. Então, a realidade pode não ser aquilo que eu estou vendo, porque ela é uma projeção da minha mente, ela é uma projeção das minhas crenças, ela é uma projeção dos meus valores, ela é uma projeção das vivências que eu tive na infância, ela é uma projeção das relações que eu tive e daquilo que foi me passado por essas relações, ela é uma projeção da minha religião, ela é uma projeção da sociedade. Então, dependendo da cultura, dependendo de como eu fui criado, eu tenho, então, um modelo de mundo e uma expectativa desse mundo. E isso vai reger a minha vida e as minhas crenças. Então, estão permeados por esse mapa, né? Então, o que nós vamos fazer quando nós desativamos as crenças é fazer o possível para chegar mais próximo de uma realidade, né? Levando em conta que toda a realidade é uma projeção de todas as pessoas, então as nossas crenças criam as nossas realidades, as nossas crenças criam a forma como a gente vê o mundo, como a gente reage nesse mundo, como a gente atua nesse mundo. Mas o que é uma crença, né? Como que elas aparecem? Então, a crença, ela não é nada mais e nada menos do que um pensamento. Agora, todo pensamento é uma crença? Não. Né? Mas todo pensamento pode se tornar uma crença. Todo pensamento pode vir a ser uma crença. E como esse pensamento vai vir a ser uma crença? Ele vai ser uma crença se eu validar esses pensamentos. Então, quando eu tenho um pensamento e ele se valida, e aquele pensamento, eu percebo que ele é uma verdade, eu verifico isso como uma verdade, então eu começo a dar um sim, uma validação para esses pensamentos. Então eu posso, diante de uma situação, não conseguir realizar determinada tarefa. E eu posso ter um pensamento de eu sou incompetente. E depois eu tento várias outras vezes fazer alguma coisa e eu não consigo. Então, logo esse pensamento de que eu sou incompetente, que passou pela minha mente por causa de um evento, agora pode se tornar uma verdade, pode se tornar uma crença, porque eu tive vários eventos aonde eu mostrei que eu fui incompetente. E uma vez que eu acredito que eu sou incompetente, eu vou criar e atrair vários eventos de incompetência. Então, cada vez mais eu vou validando esses pensamentos, né? E qual é o problema disso? O problema é que eu não questiono esses meus pensamentos, eu não questiono essas crenças, né? Então, você vê aí o desenho do professor Pardal aí, dizendo que ele não acredita na superstição da escada, mas ele está ali desviando dessa escada, desviando dessa crença, vamos dizer assim. Mas quantas pessoas têm a crença de não passar embaixo de uma escada? E quantas vezes nós questionamos de onde vem essa crença? Né? Por que se tem essa crença? Então, muitas vezes nós não paramos para ver de onde vem essa crença. E essa crença de passar debaixo da escada, ela vem do cristianismo. E vem naquele momento em que o cristianismo começa a ter uma noção da trindade. E aí eles começam
a imaginar que qualquer coisa que faça um triângulo representa a Santíssima Trindade. Então, logo, passar debaixo de uma escada seria uma ofensa a esse Deus trino. Então, o que acontece? Os cristãos começam a não passar debaixo da escada para que não ofendam a Deus. E dentro desse contexto, então, os magos, os místicos, os bruxos, né, nessa época que surge essa técnica, passam embaixo da escada para afrontar, para dizer que isso que eles tinham poder e que esse Deus não os destruía. O que acontece depois de um tempo? Depois de um tempo, o cristianismo amadurece e vê que isso não tem nada a ver, que isso não representa a Santíssima Trindade, e no catolicismo, no cristianismo, se perde, então, essa informação. Mas fica a crença de que passar debaixo da escada dá azar. E com o tempo, como essa crença não foi criada no mundo esotérico, com os bruxos, com denominados bruxos, né, esses esotéricos, esses místicos, aí o que acontece? Eles ficam com a crença de que passar embaixo da escada dá azar. Aí o que começa a acontecer é que os místicos não passam debaixo das escadas e agora os cristãos passam sem problema nenhum. Então a crença muda e como ninguém questiona, não se sabe por que isso ainda acontece. E isso se acabam criando o que a gente chama às vezes de memes, né? As tradições que vão se passando de geração em geração. Então, o que eu preciso aprender a fazer é ter um controle de qualidade das minhas crenças. Eu preciso pensar as minhas crenças, eu preciso pensar os meus pensamentos para ver de onde eles vêm, por que eles vêm, o que faz com que eu reaja do jeito que eu estou reagindo. Então, o nosso cérebro não tem esse controle de qualidade. Então, as crenças, elas vêm, e se eu não tomar uma providência, elas vão se instalar, elas vão ficar ali, elas vão permanecer ali e vão criar os seus efeitos. Então, ainda que eu diga, às vezes, que eu não acredito em alguma coisa, dependendo de como os engramas fizeram com que essa crença fosse estabelecida, eu vou viver por ela sem saber que estou vivendo por ela, né? Então, pensar as crenças é dar um controle de qualidade para que eu saiba quais eu vou manter e quais eu não vou manter no meu cérebro. E a gente precisa ter em conta que 75% das coisas que eu penso jamais vão acontecer. Nunca vão acontecer. Então, são pensamentos que vêm, eles param na nossa cabeça, mas eles não podem alinhar, a não ser que eu permita que essas crenças permaneçam na minha mente. 20% do que eu penso talvez aconteça. E só 5% realmente vai acontecer. Pode acontecer. Então, nós perdemos, às vezes, muita energia e muito tempo, né, pensando nas nossas crenças e nos nossos pensamentos e dando a ela vazão desnecessária. Mas o que acontece é que nós não podemos viver nesse mundo sem crenças. Então, a crença, elas são comandos para o nosso sistema nervoso, e ele está limitado a obedecer esses comandos. Então, se eu não tenho consciência das minhas crenças, o meu sistema nervoso ainda assim vai viver por elas, vai reagir por elas, vai me levar a agir e reagir em favor desses pensamentos, em favor dessas crenças. Então, essas crenças acabam governando as nossas decisões, governando as nossas experiências, governando as nossas ações. Então, usar o nosso cérebro racional para pensar as crenças é um modo de inteligência emocional, de ser capaz realmente de fazer com que nós mudemos a nossa história. E existem o que a gente chama de crenças fortalecedoras e crenças limitantes.
Então, as crenças positivas são os que nos dão poder, liberdade, motivação, proatividade. Mas nem sempre o que nós chamamos de crenças fortalecedoras, elas realmente nos fortalecem. Então, às vezes, eu posso ter crenças boas que me distraem. Por exemplo, eu posso ter crença de que eu devo ser generoso. Só que essa crença pode estar tão disfuncional que de tão generoso eu acabo sendo tonto, eu acabo sendo um idiota dos outros. Então, nem sempre aquilo que nós pensamos ser uma crença fortalecedora, ela realmente é fortalecedora. Né? Então, elas podem, às vezes, estar nos atrapalhando. Então, uma crença fortalecedora, eu aprendo rápido, eu faço tudo que me proponho. Né? Então, às vezes, o eu aprendo rápido pode ser uma crença fortalecedora, mas eu faço tudo que me proponho é uma boa crença, mas ela pode me fazer escravo dessa crença. Então, eu posso não saber dizer não em alguns momentos. Então, eu preciso, às vezes, estar atento a essas crenças. E existem crenças tóxicas, né? Crenças limitantes, que nos impedem de fazer aquilo que nós queremos, que nos impede de ser aquilo que nós pensamos ser. Por exemplo, eu sou tímido, eu não consigo fazer isso. E todas essas crenças, elas estão carregadas de uma carga emocional, e junto com essa carga emocional, elas estão carregadas de engramas. E você cria uma crença através dos seus pensamentos, esses pensamentos geram sensações, que você vai dizer sim ou não para essa neurologia, para essa emoção, para essa sensação, e depois que você diz sim para essa crença, você vai dar um significado para ela. E você vai viver por esses significados, você vai viver por essas crenças. Então, não tem como viver nesse mundo sem crenças. Nós precisamos das crenças para viver. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber se essas crenças estão fazendo bem para mim. Se essas crenças me levam a uma vida realmente melhor, se essas crenças me potencializam. Se não, eu preciso desativar essas crenças. E aí é que entram os engramas. Como é que eu vou desativar essas crenças? Como que eu faço para desativar essas crenças? Então, o que são engramas? Que eu acho que o que muitas pessoas estão querendo saber. Eu vi muita gente dizendo para mim, quando fomos convidando para essa webinar, dizendo, mas eu nunca ouvi falar de engramas, eu não sei o que é engramas. Não, você já ouviu falar de engramas, talvez você só não saiba que isso chama engramas. Então, os engramas, eles são marcas duradouras em uma célula. Então, desde a sua concepção, você está percebendo a vida e criando o seu mapa de mundo através dos seus engramas. Né? Então, como é isso? Você recebe uma informação através dos seus sistemas representacionais e através de uma carga emocional. Isso vai ficar marcado na sua célula, isso vai ficar marcado na sua genética. E essas células vão se reproduzir, essas células vão se desenvolver. E quando você menos espera, você está reagindo por crenças, por emoções, por sensações que você viveu desde da concepção até os dias de hoje, e você não sabe. Então, fazer este olhar para os eventos da sua história e descobrir que engramas estão envolvendo as suas crenças vai dar a você a liberdade e a inteligência emocional que nós buscamos. Então, existem alguns tipos de engramas, né? Eu vou falar de 4 aqui. Então, engramas de contra-sobrevivência, engramas de pró-sobrevivência,
engramas de compaixão e engramas de emoção dolorosa. O que é um engrama de contra-sobrevivência? Então, contra quer dizer o oposto, o que se opõe a. Então, nós temos uma quantidade infinita de engramas, né? E esse engrama de contra-sobrevivência, ele é um engrama de uma experiência física, de uma experiência de dor, de uma experiência de situações que podem ameaçar a sua sobrevivência. Né? Eu coloquei essa imagem aí do Ronaldinho, né, de várias imensas problemas que ele teve de fratura, com o esporte, de acidentes, né? E o que isso acontece? Dependendo do que ele ouviu nesse momento, né? Esses engramas, essas coisas que ele escutou, às vezes que ele se machucou, isso fica instalado na célula e toda vez que ele está em algo parecido com aquilo, ele pode se machucar de novo. Então, as contusões que ele teve ao longo da carreira podem ter sido contusões muito mais provocadas pelos engramas do que provocadas realmente por seu desempenho em campo. Isso acontece também com os lutadores. Então, imagina, por exemplo, um lutador, ou imaginemos que nesse momento aí o Ronaldinho o Ronaldo, né, houve alguma coisa do tipo, você não vai dar, pode não conseguir fazer mais nada, ou um lutador quando cai, né, o técnico vai lá e diz, olha, você não vale nada, você nunca vai valer para nada, você nunca vai conseguir fazer nada. Então, nesse momento que tem uma grande tensão emocional, o cérebro racional, ele para, de certa forma, de funcionar para que você sobreviva. É como se ele ficasse em stand-by ali, né, para buscar formas de reação, de sobrevivência ali naquele momento. Então, aquela dor, aquela emoção e aquilo que você está ouvindo vai ser impregnado na sua célula, vai ficar marcado na sua célula ali sem nenhum critério de julgamento, sem verificar se aquilo é correto, não é, se faz bem, ou se faz sentido, ou se não faz sentido. Né? O que acontece é que isso vai ficar marcado e você vai ficar com essa impressão de que não é capaz. Então, o que acontece é que num momento da sua vida, onde você precisa, às vezes, reagir, você precisa fazer alguma coisa, você pode simplesmente acreditar que você não é capaz, que você não vai dar certo, que você não consegue. E isso vai ser ativado simplesmente pela emoção. Então, esse é que é o problema. Então, a carga emocional que você assimilou, esses pensamentos, essas falas, o que você ouviu, o que você sentiu, vai estar ali de tal forma que pode, em dado momento, fazer com que você não avance. E o que isso ajuda um coach? Né? O que dentro de um processo de coaching o coach pode fazer para o seu coachee? Diante de uma crença limitante, se ela for uma crença de sobrevivência, de não capacidade, de limitação, o coach pode utilizar, por exemplo, a hipnose nesse momento para verificar quais são os engramas que estão envolvendo essa crença e de onde ela vem.
e aí fazer uma troca de submodalidades. E eu vou falar de submodalidades mais à frente para aqueles que não são coaches e que não estão acostumados com esses termos. Daqui a pouco eu falo sobre submodalidades. Então, nesse momento, o que um coaching pode fazer? Pedir para que essa pessoa lembre dos fatos e diga o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo, o que ele está vendo nesse momento, levanta as submodalidades desse momento e faz uma troca de submodalidades. Né? Altera essas submodalidades para tirar esses engramas, para mudar esses engramas. Então, é por isso que o processo de coaching, utilizado com a programação neurolinguística, utilizado com a hipnose, ele vai fazer uma mudança a nível de DNA. Então, nós vamos mudar essas submodalidades, esses engramas que estavam marcados naquelas células. Nós vamos alterar esse engrama e isso vai fazer com que a pessoa possa mudar a sua vida. Né? Então, quando eu estou num engrama de contra-sobrevivência, nós temos uma tendência para o prazer, nós temos uma tendência para o potencial. E a contra-sobrevivência, a dor máxima, ela está ali. Né? Então, quando esses engramas começam a atuar sobre a minha vida, então essa potencialidade começa a baixar e eu vou para um momento de dor, para um momento quase de morte, onde eu corro grandes riscos. Né? Então, eu fazendo essa desativação, eu avanço. Então, um engrama de pró-sobrevivência, o segundo engrama, pró quer dizer a favor, é um engrama que apoia. Embora a gente pense que esse engrama que apoia é um engrama que vai trazer algum benefício, na realidade pode não ser. Né? Ele pode ser um engrama que parece que vai te ajudar, mas ele acaba não te ajudando. Né? Então, tem aí esse momento do lutador aí que está no momento pós-luta, no momento em que está machucado, né? Ou ele pode estar no momento de luta que ele ainda vai voltar para o ringue e alguém pode dizer para ele assim: olha, você não pode relaxar, você tem que se esforçar, você não relaxa nem um segundo. Então, nesse momento que ele está nesse impacto, né, de voltar a lutar ou de ter lesionado, e ele ouve tipo: olha, você nunca mais vai conseguir fazer nada, olha, nossa, com essa fratura a carreira dele acabou. Então, ele ouve essas informações, junto com a sensação de dor, junto com a emoção, o medo, a insegurança. Então, isso faz todo um quadro que vai fazer com que essas informações, que parecem ordens de sobrevivência, que faz sentido para ele, então ele acaba acreditando que ele nunca pode descansar, que ele nunca pode relaxar, que ele vai ter que se esforçar muito. E aí essa informação fica armazenada. Então imagina que um outro momento esse mesmo lutador vai, por exemplo, jogar um tênis, vai brincar de tênis. E aí ele está lá e daqui a pouco ele entra a hora que começa a vir a adrenalina do jogo, da competição, daqui a pouco ele está numa agressividade, está numa correria que ele não sabe por quê. Porque ele acionou o engrama e como ele não pode parar nunca, como ele tem que se esforçar, ele acaba, ao invés daquele jogo de tênis ser algo prazeroso, acaba sendo algo estressante e acaba judiando, acaba perdendo o prazer do jogo, acaba perdendo o prazer da brincadeira. Então, um engrama pró-sobrevivência, ele acaba fazendo parte de impulsos seus. Então, você acaba
tomando atitudes para se defender e você não sabe por quê. Então, se você tem um coach que aparece com esse programa de pró-sobrevivência, que está com comportamento inadequado, que está com comportamento desproporcional ao fato, que está reagindo de forma inadequada, pode ser que ele tenha um engrama de sobrevivência. Então, se você trabalha esse engrama de sobrevivência e verifica da onde vem essa informação, ele pode mudar esse comportamento. Então, às vezes, nós ficamos trabalhando na mudança de comportamento de um coach, e, na realidade, se a gente trabalhasse e buscasse ver onde estão esses engramas, onde estão essas informações, de onde vem esse modelo dele, ele poderia mudar totalmente o comportamento dele, né? Então, é uma pista quando você vê alguém com comportamento desproporcional ao fato que ele está reagindo a alguma força de sobrevivência. Depois disso, nós vamos ter o engrama de compaixão. Então, o engrama de compaixão, ele está voltado para aquelas pessoas que salvaram a sua vida. Para aquelas pessoas que cuidaram de você, por exemplo, num momento de dor, né? Então, quando você é salvo por alguém, quando alguém te protege de algum risco, quando alguém cuida de você, se você está em algum sofrimento, esse cuidado vai fazer com que você, a nível inconsciente, acredite que não possa mais viver sem essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa que mantém você vivo. Agora, imagina só, por exemplo, você enfermo, com febre, com dores, e imaginemos que a sua mãe não é muito cuidadora, ela não te dá atenção, ela te deixa, e aí chega alguém para cuidar, ou o pai, ou a avó, e diz palavras assim, olha, eu vou estar sempre com você, enquanto você estiver doente, eu vou estar aqui, enquanto você estiver doente, eu vou te proteger, né? Ou por exemplo, se você está se afogando, a hora que você sai, você ouve do tipo, você não consegue respirar, você vai morrer, ele não consegue se defender. Então, são palavras que, por conta do impacto emocional, vai fazer com que você esteja ali à mercê agora dessas informações que entraram nas suas células, que entraram na sua biologia. Então, esse engrama, por exemplo, de socorro, né, vai fazer com que você tenha pensamentos, por exemplo, se eu estiver em perigo e eu precisar da vovó cuidar de mim, se eu precisar do papai cuidar de mim, eu preciso ficar doente. E aí, qual é o problema dessa informação na sua célula? É que você pode encontrar e buscar um companheiro muito semelhante àquele cuidador, que tem algumas características daquele cuidador. E aí você vai esperar que aquela pessoa que cuidou de você, aquela pessoa que salvou você, te proteja. Só que o seu mapa de mundo é uma coisa, e a pessoa com quem você está se relacionando é outra. Então, você está equivocado porque você coloca nessa outra pessoa, por uma característica, às vezes, de tom de voz, ou de comportamento, ou de jeito de lidar, ou uma expressão facial. Então, você transfere para aquela pessoa todas as características daquela pessoa que cuidou de você. E aí você espera que ela cuide de você. E aí o que acontece se ela não cuida? Porque ela não é o seu cuidador, ela não é aquele que te salvou. E ela nem sabe dessa crença que está em você. Então, o que vai acontecer ali? Ela simplesmente não vai responder à sua necessidade.
de te cuidar, de te salvar, de te proteger. Uma vez que ela não responde à sua necessidade, você vai adoecer para que ela cuide de você. Toda vez que você precisar de cuidado, você vai adoecer. E aí vão se dar as doenças psicossomáticas. E quanto mais essa pessoa não responde ao cuidado de sobrevivência que você espera, mais doente, mais enfermo você vai ficar. Então, se alguém chega numa sessão de coaching reclamando do seu parceiro, reclamando do cuidado do seu chefe, ou reclamando dos seus colegas, pode ser que aí tenha um engrama de compaixão, uma expectativa de ser cuidado, e ele está criando, às vezes, dramas comportamentais na empresa, problema nas empresas, por causa desse engrama, porque ele acredita que necessita dessa pessoa para sobreviver. Então, a mente reativa dessa pessoa reage de forma, vamos dizer assim, estúpida, muitas vezes. Ele não pensa os engramas porque ele não sabe que eles estão aí atrapalhando, e aí ele reage também de forma desproporcional para sobreviver. Então, se eu necessitar de compaixão e eu tiver com aquela pessoa que representa ou tem algo, do meu mapa de Salvador, e ela não atende a essa salvação, eu posso criar os dramas, as enfermidades, os problemas na minha vida. Então, a sua mente reativa está dizendo assim, olha, quando eu fiquei doente, quando eu estava em perigo de morte, quando eu estava me afogando, eu tinha a vovó, eu tinha o papai, eu tinha alguém que me salvou, então eu preciso adoecer, me colocar em perigo para ter esse salvador novamente ali perto de mim. Então, essas pessoas que eu elejo inconscientemente acabam tendo a função de aliado meu. Então, eu tenho a impressão de que eu só vou estar seguro se eu estiver com aquela pessoa. Então, o coaching, ele precisa estar atento a isso. Quais são as dependências do seu coaching? Que dependências ele está apresentando ali na sessão, que coisas estão fazendo com que ele acredite que ele precisa de alguém apoiando ele. E isso pode ser um engrama que esteja ali atrapalhando esse desempenho, essa melhora de comportamento. E depois nós temos o último engrama do qual eu vou falar, que é o engrama da emoção dolorosa. São engramas relacionados ao choque de uma grande perda. Então, a pessoa perde um ente querido, ou a pessoa vai embora, muda de cidade, ou no caso das empresas, são demitidos, o chefe é trocado. E se essa pessoa tinha feito um link com esse salvador, para essa pessoa, essa morte ou essa demissão pode soar como uma parte dele que morreu, uma parte dele que se foi. E aí essa pessoa não tem ânimo de vida, ela perde a energia vital, porque aquele salvador, aquela pessoa que o protegia, não protege mais. E essas pessoas podem ter um baixo rendimento. Então, às vezes, o baixo rendimento de um funcionário pode estar relacionado a perdas. Então, eu preciso verificar quais engramas estão envolvendo aquilo. E como que você faz isso numa sessão de coaching? Então, você começa pelo evento de menor dor, essa emoção que a gente vai dizer com uma carga mais recente, uma emoção dolorosa mais recente que
que esteja se apresentando ali. E aí você vai levantar esses engramas. Levantando esses engramas, você pode pedir para a pessoa se lembrar de um outro evento em que ela teve algo parecido com isso. E aí você muda esses engramas, troca essas informações. E trocando, então, essas informações com esse evento mais recente, doloroso, com o evento mais antigo, doloroso, você devolve à pessoa a capacidade de ter vitalidade. Porque quando a pessoa perde alguém muito importante, ela está linkada com o engrama anterior, com esse engrama de compaixão, ela perde a vitalidade, ela não tem energia vital. Né? Então, estar atento a isso, que às vezes nós podemos chamar de depressão, né? Às vezes não é uma depressão, às vezes é só um link de engramas, um link de sistemas representacionais que estão ali envolvidos. Né? Então, como você vai desativar essas crenças? Então, os sistemas representacionais é quem que faz com que esses engramas tenham força. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, os cheiros que teve, os gostos que teve, naquele momento que eu vivi aquela emoção, aquela vivência traumática, né? Aquele momento que criou em mim esses engramas. Então, esses engramas vão dar a sustentação a essas crenças. Então, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, senti, que eu escutei, se teve cheiro, se teve sabor, vão ser processados na minha mente com omissões, com generalizações, com distorções, criando crenças, valores. Então, essas memórias e as decisões que eu tomei vão ser filtradas por conta desses engramas que estão nos sistemas representacionais, que vão dar o meu modelo de mundo. Então, como que eu mudo isso? Eu mudo isso, né, fazendo com que o meu cliente ouça as representações do modelo do pensamento dele. Então, aquilo que ele lembra da história, aquilo que ele lembra desses eventos, então eu vou levantar os pensamentos, as imagens que estão ali, eu vou levantar os sons que estão ali, eu vou levantar as sensações, os odores, os sabores, e vou levantar também as palavras que estão ali, que ele pensa sobre ele, os diálogos internos dele. Então, uma vez que eu levantei tudo isso, eu vou buscar as submodalidades. Então, as submodalidades, metamodalidades ou engramas são as qualidades sensoriais dessas memórias que estão definindo as percepções, que estão estruturando essas experiências e de forma inconsciente elas foram codificadas com esses engramas, com essas submodalidades. Então, se nós mudamos as submodalidades, nós mudamos o efeito que elas têm sobre nós e sobre os nossos comportamentos. Então, como que eu levanto uma submodalidade visual? Eu levanto perguntando, né? Se essa imagem está colorida, está preto e branco, se ela está longe, se ela está perto, se tem luminosidade, se é escuro, onde que ela está representada, em que local que eu vejo isso, o tamanho dessa representação, se está associado, dissociado, focado, plano, se é um filme, se está parado, se eu estou associado dentro disso, se eu estou fora, me vendo do lado de fora. Então, levantando essas submodalidades e buscando depois um estado de recurso, né, vendo que recursos faltou naquele evento, e aí eu busco esses estados de recursos, e buscando esses estados de recurso, eu vejo submodalidades desses estados de recurso e troco essas submodalidades. As submodalidades auditivas, então eu vou ver som, eu vou ver se ela esse som é interno, se esse som é fora, se é alto, se é baixo, né, o ritmo, se eu estou associado a esse som ou não, qual é a distância desse som. Então, faço também um levantamento disso, depois eu vou ver se tem
nesse evento algo de sinestesia, né? As sensações que estão ali, se ela é fraca, se ela é forte, se ela é leve, se ela é pesada, se tem movimento, se tem temperatura, se tem intensidade, se tem textura, se tem vazio, onde eu sinto isso no corpo, né? Se tem algum odor, se tem algum sabor, a duração disso. Então, eu levanto essas submodalidades também para fazer essa troca dos engramas, né? Gosto, paladar, cheiro, se está zonzo, se está desorientado, tudo em relação à cena que apresenta esse sofrimento. E se é um diálogo interno, se é o auditivo digital, então quais são as palavras, o que ele pensa sobre isso, qual a intensidade, né, dessas palavras, e aqui estão aí as crenças, aqui vão aparecer todo esse pensamento escondido, oculto, que às vezes eu não paro para ver por que eu penso, por que eu sinto isso, por que eu imagino as coisas dessa forma. Então, eu vou começar a descobrir o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre os outros, né? E aí, com isso, eu posso fazer um reenquadramento dessas crenças, eu posso trocar essas submodalidades e mudar tudo isso, então, que a pessoa viveu, tudo isso que a pessoa passou. Então, os engramas servem para isso. Eu, eu acho que o nosso tempo está aí, né, Owen, terminando. Eu queria deixar, então, uns minutos para perguntas, para saber o que você leva disso que eu falei, se tem algo que eu possa explicar um pouco melhor, né? Bien, vamos entonces a dar unos minutos para las dudas. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano o escribir a través del chat de preguntas. A ver. Aí eu não sei, Owen, se eles entenderam tudo ou não entenderam nada. Aquí ya, Se me fiz compreender ou não. ya están escribiendo, escribieron en portugués. Voy a tratar de leer. Hola a todos, en especial a Sandra Luciane Vargas Monsale, sua aluna do Instituto Nefesh. Essa leitura dos engramas apresentados pelo coaches é importantíssimo no ambiente corporativo. Ela quer saber se isso é importante? Sí, escribe Sim. Luciana Vargas Monsale. Uhum. Oi, Luciana. É importantíssimo, sim, Luciana. Por quê? Porque os coaches, eles vão chegar muitas vezes com uma demanda de, por exemplo, o meu chefe, o meu líder, ele não é atencioso com a equipe. O meu líder coloca a equipe em risco. Então, às vezes, nós podemos cair na tentação de acreditar que esse coach está realmente falando sobre o líder dele. Mas pode ser que ele transferiu para esse líder todo um comportamento de compaixão. Quer dizer, ele espera que esse líder cuide dele. E aí o fato desse líder não cuidar, não dar essa proteção, faz com que ele acredite que ele esteja em risco de vida. E isso pode ser um engrama de uma vivência da vida dele. E como o coaching não vai fazer terapia, o processo de coaching não é um processo terapêutico, mas se nós trabalhamos com a hipnose ou com a troca de submodalidades, encontrando o evento que faz ele acreditar que esse chefe coloca ele em risco, então, partindo desse chefe, verificar se encontra, partindo desse líder, verificar se encontra um evento na história dele onde ele esteve em risco. Então,
utilizar o engramas no processo de coach pode proporcionar com que aumente a competência desse coach e mude esse comportamento de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Bien. Não sei se respondi. Dice, comprendo que sim. Obrigada, é uma oportunidade de ouro esse aprendizagem contigo. Grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciano. Ricardo Hajes. Sandra, é possível identificar os engramas através do TFT e fazer a desativação? Ó, Ricardo, o TFT ele vai fazer um processo para desativação dos pontos de acupunturas que estão sobrecarregados. Então, ele é um processo muito mais, vamos ver se eu consigo usar a palavra prático, né? Porque você vai usar os pontinhos para liberar, no caso, a energia que está naquele ponto de acupuntura. O que você pode fazer é, diante da queixa, levantar os engramas, levantar as submodalidades. E aí, depois, fazer a aplicação do TFT. Então, por isso que, para os terapeutas que estão ouvindo, né, essa webinar, então, o TFT, ele cria uma maior força quando você tem a formação de coach e a formação de programação neurolinguística. Por quê? Porque com o coaching, você vai poder fazer as perguntas adequadas e com a programação neurolinguística, você vai conseguir utilizar esses engramas com muito... desativar esses engramas, desativar as submodalidades com muito mais competência. E isso vai potencializar o TFT. Então, quem tem TFT, seria muito interessante passar pelo processo, fazer a formação de coach e programação neurolinguística para ter um maior resultado com isso, Ricardo. Bien. Alberto Rodríguez, de Ecuador, nos dice, Sandra, ¿dónde puedo conseguir más información? ¿Algún libro? Sobre os engramas? Ah, no escribió. Vamos a preguntarle si es sobre engramas. Sim, existe alguns livros, sim, Sí, sobre engramas. Você encontra algumas coisas com... Você não vai encontrar, às vezes, com o nome engrama, tá? Mas você vai encontrar com o nome submodalidades, metamodalidades. Então, por exemplo, o livro de transe generativo do Gilligan, né, que trabalha com a hipnose, pode te dar umas dicas de como fazer essas desativações, né? E eu posso depois enviar para o Owen outros livros que podem assessorar vocês nesse momento, que eu acho que eu não tenho aqui nesse momento. O livro de Como Mudar Crenças, do Robert Dilts, também vai apoiar bastante nesse sentido, né? E em gramas especificamente, eu não tenho nenhum nesse momento para te passar, mas vocês que são da língua espanhola, tem vários vídeos na internet que vocês podem estar vendo sobre engramas. Bien, bien. Bueno, ya con esta pregunta finalizamos, pero no quiero despedirme sin antes, Sandra, para que nos hables un poquito de ese gran evento que tenemos en octubre allá en Iguazú, en Brasil, sobre el Congreso. Então, vamos estar recebendo vocês para o 4º Congresso de Coaching em Foz do Iguaçu. Então, é um momento que nós vamos ter vários treinadores, né? Vamos ter um workshop com o David Klutenburg, que vai estar falando sobre mentoring, é uma oportunidade fantástica. O pai do mentoring vai estar com a gente nesse momento.
Então, nós vamos ter esse lugar maravilhoso, que é Foz do Iguaçu, né, onde nós estaremos, opa, desculpa aí, nós estaremos recebendo vocês. É uma oportunidade praticamente ímpar, os valores estão extremamente acessíveis, vocês terão a oportunidade de ficar num hotel 5 estrelas, com o valor, com o congresso, com o workshop, praticamente pelo valor das diárias desse hotel. Então, vale a pena realmente verificar na nossa página da HCN World. Nós temos lá os planos, as formas que você pode fazer. Então, vai ser uma oportunidade ímpar. Nós teremos pessoas da Dinamarca, né, o Jorge, o Paul do Chile, o Ricardo do México, a Sandra do Brasil, né, vamos ter o David da Inglaterra e vários outros treinadores que estarão dando mini workshops para a gente. Então, um momento de network fantástico para você se ligar e ter acesso a várias pessoas da América Latina e aumentar, então, os seus contatos. E saber como anda esse mentoring com coaching, o que nós vamos fazer. Teremos, provavelmente, na segunda-feira, depois do congresso, uma oportunidade de fazer alguns passeios na cidade de Foz. Então, além do congresso, nós vamos ter um momento de compartilhar. Há uma oportunidade de ir nesse restaurante que acabou de passar. Então, tem muitas atrações, muitas coisas fabulosas para a gente vivenciar em Foz do Iguaçu. Então, fica aí o convite imperdível. Então, inscreva-se, aproveite esses momentos que nós estamos com os primeiros lotes, com uma promoção imperdível para vocês. E eu estou aqui para receber todo mundo e a todos com muito carinho. Aguardamos você no 4º Congresso de Coaching Mentor. Excelente, excelente. Bueno, y aquí estamos contando ya los días para irnos un gran grupo de aquí de Chile a visitar esa hermosa ciudad y tener esos 2 días de muchísimo aprendizaje y adicional hacer un poco de turismo. Com certeza, vai ser um momento fascinante para todos nós, ouvem. Así va a ser, así va a ser. Eu só tenho que agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente e também por irem com a gente a Foz. Será um prazer receber a todos. Gracias, obrigado, gracias. Bueno, los esperamos a todos allá. Recuerden ingresar a congresohcn.com. La página está tanto en español como en portugués, donde van a conseguir muchísima más información. Sandra, una vez más, muchísimas gracias por esta excelente conferencia virtual el día de hoy y gracias también a todos los asistentes que se conectaron nuevamente en nuestros webinars mensuales de HCN World. Ok, muito obrigado você, Ouve, pela oportunidade e obrigado a todos que acompanharam. Até uma próxima webinar. Así será. Hasta una próxima. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy, muy buenas noches.